encontrou a lâmpada com o gênio dentro. O gênio disse: você pode fazer um pedido. O que você quer? Ele disse: eu quero uma estrada de Los Angeles até Honolulu, no Havaí, atravessando o mar. E ele disse: vai ser difícil. Você tem um segundo pedido? Sim, ele disse: eu não consigo entender minha esposa. Me ajude a entender minha esposa. O gênio perguntou: pista única ou duplicada? Eu sempre acreditei que... Não, isso não é verdade. Eu acreditei que parece que a maioria das mulheres sempre estão atrasadas. Eu acertei o relógio 15 minutos adiantado em todo lugar da casa. Eu falei: vou mostrar para ela. Mas parece que ela tem uma fábrica dentro dela de atrasar. Não importa o que eu diga, o que eu faça. Não, eu desisti. Quando ela começou, isso é engraçado, quando ela começou o programa da França e Amigos, e hoje ela tem a maior audiência na nossa televisão, é claro que ela é mais bonita do que eu. Você precisa entender, é mais fácil de olhar para ela. E eu desisti. Vocês não tem que bater palma não, hein? Ela está atrasada metade das vezes, e o programa passando o mundo inteiro, ela está atrasada. Estavam mostrando em uma das nossas conferências 40, 50, 100 pessoas, os estúdios, né? Eles estavam de pé ali e falaram: entre o programa da irmã Swagger e o programa do John Rosenstern, eles têm que mudar essas câmeras de lado, fazer isso e aquilo outro. E um garotinho de 9 anos de idade chegou e falou assim: é por isso que a irmã Swagger está sempre atrasada? Eu posso ir para casa com você hoje depois do almoço, hein? Eu acredito que a razão pela qual Eva caiu era porque o Senhor chegou ali na hora certa para estar com ela, e ela estava atrasada. Aí ele desistiu e foi embora. E o Senhor os colocou no deserto. Como eu disse, Ele podia fazer qualquer coisa, mas Ele colocou quase 3 milhões de israelitas em um solitário deserto, sem nada, aonde não havia nenhum tipo de alimento. Imagine só, não haviam animais, eles não podiam caçar. As únicas coisas ali naquele lugar eram serpentes, cobras, que anjos passaram e limparam tudo. Estou falando sério. Por que é que Deus colocou o seu povo escolhido em um deserto? Ele podia ter levado eles pelas margens do Mar Vermelho. Eu já estive ali, indo de Israel até o Egito e voltando depois. Ele disse: porque eles podem ver guerras e ficar desencorajados. E havia uma outra razão. E escute: esse deserto abandonado, sem nada, sem nenhum tipo de alimento ali, Ele queria mostrar a eles que mesmo no deserto Ele podia tomar conta deles. Glória a Deus. Ele não somente podia cuidar deles, mas Ele podia dar a eles muito mais do que eles pedissem, porque um dia eles queriam carne e Ele supriu. Moisés falou: Senhor, se eu matar todo o gado que nós temos aqui, não vai prover suficiente para todos esses
milhões de pessoas. E o Senhor disse: eu consigo fazer isso. Você já comeu codorna assada? Você já comeu? Você não comeu. E você? Você já comeu? É bom, não é? Muito bom. Porque o Senhor não dá nada que não é bom. E 3 dias depois eles estavam chegando até um oásis, é o que eles esperavam que fosse um oásis. E eles estavam morrendo de sede, e a água que eles tinham com eles não era muita água, então, e já tinha se acabado, e aquele deserto tão quente, eles correram para essa água, mas estava amarga, e eles não podiam beber. Agora, todas as coisas que o Senhor não deixou mudar, tudo que acontece com você como crente, não importa se você é um cristão fraco ou se você é um cristão forte, todas as coisas que acontecem com você, primeiramente você pertence ao Senhor. Você não pertence ao diabo. Você precisa entender isso. Você pertence a Jesus Cristo. Você é um herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Você está na família de Deus. Você pertence ao Senhor. E Satanás não pode fazer nada com você, a não ser que você, pela sua estupidez, permita que ele faça, ou que Deus esteja te ensinando algo. Você entendeu o que eu disse? João Bunyan escreveu há muito tempo atrás: os cristãos sabem escalar a montanha dos tolos muito bem. Ele escreveu no Progresso dos Peregrinos: nós escalamos as montanhas de tolos e nós sofremos como um tolo, mas até assim Deus não te abandona. E ainda bem que eu estou certo. Ainda bem que eu estou certo. Ele não te abandona. Tommy Anderson era um bêbado. Eu digo, ele era um bêbado. Bêbado 90% do tempo. Ele foi até um culto na época da Rua Azusa e aceitou Jesus, entregou o coração para ele ali. Ele viveu do outro lado de um lugar, ele era distante da Rua Azusa. E ele tinha que passar por 7 bares, todas as vezes que ia para casa. Bares que ele já tinha jogado dinheiro dele todo ali, fazia anos. Bares que ele já tinha bebido, só Deus sabe quanto álcool ali. E ele não conseguia passar por aqueles bares. Ele sempre entrava e ele bebia de novo, em questão de 1 hora. W.J. Seymour era o pastor dele, e ele ia até ele e falava: olha, eu bebi de novo. E isso aconteceu por não sei quantas vezes, dia após dia, semana após semana, mês após mês. Você pode dizer: ele não era salvo. Não, espera aí, espera. Ele era sim. Ele não queria fazer aquilo, ele estava tentando parar, mas não era capaz de fazer aquilo na sua própria força. Muitas coisas ele não entendia sobre o Senhor. E veja bem, se você é um filho de Deus, você odeia o pecado. Eu digo, há algo no seu espírito que odeia aquilo. Qualquer tipo de pecado que exista. Até quando você mesmo pecou, você detesta aquilo e você quer consertar logo a situação com Deus, não é mesmo? Por quê? Porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas eu tenho um problema, irmão Swagger. Eu não posso ver como alguém pode estar salvo e ficar bêbado de novo. Bem, como é que você pode estar salvo e ser o juiz que você acha que você é? Você tem uma língua grande, viu?